Ô, gente, fala a verdade. Tem situações que acontecem na nossa vida que essas situações elas trazem uma certa opressão, uma certa pressão até para a gente fazer o quê? Agir sem pensar. E diante dessas situações, muitas delas, se a gente não tiver estrutura, maturidade, se a gente não for firme, elas acabam conseguindo, com a pressão que elas trazem, fazer com que a gente haja exatamente sem pensar. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, o que a Bíblia fala sobre as consequências de agir sem pensar. Então, vem comigo. Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente do perigo e das consequências de agir sem pensar. Isso é um perigo e hoje a gente vai usar o exemplo da esposa de Jó e vamos ver o que levou ela a falar o que ela falou para o marido dela. E só abrindo um parênteses, está aparecendo uns cards aqui agora, o vídeo que a gente gravou, o que a Bíblia fala sobre ira. Por quê? Porque ira é o principal sentimento que leva as pessoas a agir sem pensar. Então vale a pena depois você assistir esse vídeo, é top, viu? E é esclarecedor. E bora para os textos bíblicos para ver o que a Bíblia fala sobre agir sem pensar? O texto que eu gostaria de ler com vocês é exatamente Jó, capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Olha esse texto. Então aproximou-se a esposa de Jó e admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo Deus e morre. Versículo de número 10. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Olha que exemplo. Olha que exemplo poderoso. Jó, ele traz uma certa advertência. Por quê? Agora aí que está o detalhe. Gente, às vezes a gente olha só, lê a Bíblia já sabendo o resultado que Jó teve. Mas vamos voltar e vamos conjecturar o ambiente. Imagina ali, em um dia, Jó que tinha, a Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, que ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e servos, muitos servos ao seu serviço. E a Bíblia fala no capítulo de número 1 que ele perdeu tudo em um dia, E detalhe, depois que os servos dele foram falar: nossa, só eu sobrei lá, tuas ovelhas acabou tudo, a junta de boi acabou tudo, a jumenta acabou tudo, os camelos acabou tudo. Aí ele recebe a notícia de que os 10 filhos que ele tinha, sendo 7 homens e 3 mulheres, todos tinham falecido, a casa caiu em cima deles. Olha só! Agora você pega tudo isso e aí você começa a se coloca no lugar da esposa de Jó, que viu seu marido levantar de madrugada, que viu seu marido buscar a presença de Deus, que viu seu marido orar, que viu seu marido não comer nada e falar assim: não, hoje eu vou jejuar, que viu seu marido dedicar a vida a Deus. Aí ela recebe essas notícias. E mais, não é só as notícias. Agora ela vê também que o marido dela perdeu a saúde. A gente não é assim não, né? É só ela que era assim, né? Você consegue entender que a gente é igualzinho? Quantas vezes, diante de uma situação que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai e fala um monte de coisa que não devia falar.
Por que que nesse texto do versículo 9 a gente já consegue enxergar exatamente que o quê? Olha só, a mulher de Jó não estava entendendo nada. Ela não estava entendendo nada pelo fato do marido dela ser um homem de Deus. Por que você acha que ela falou desse jeito? Porque ela pensou, poxa vida, meu marido ele ora, ele jejua, ele dedica a sua vida a Deus, ele é temente, ele intercede pelos nossos filhos, ele intercede pela minha vida. Se o meu marido que era fiel a Deus, muito mais do que eu não tenho a vida que ele tem com Deus, e comigo eu estou de boa, agora ele perdeu até a saúde dele. Peraí, ué. Ô Jó, o que está acontecendo? Você consegue enxergar que antes dela falar esse versículo 9, ela procurou saber o quê? Ô Jó, o que está acontecendo? Não, busca Deus agora, ora, porque eu sei que você é um homem de Deus. Mas o que está acontecendo? Por que você está passando por isso? Não, era mais fácil eu passar por isso. E não você. Olha, então, é um perigo quando a gente... Porque ela não tinha as respostas. Para ela ter falado isso, é mais ou menos ela perguntando para Jó, e Jó, mulher, eu não sei o que está acontecendo. Porque o que eu e você temos muitas vezes dificuldade de entender é que, gente, não é porque você ora a Deus, busca a Deus, tem um relacionamento com Deus, que você vai ter respostas. Tem momentos, tanto na minha quanto na sua vida, que não vai ter resposta. Que não vai ter resposta. E é exatamente nesse momento que é perigoso. Quando a gente não tem resposta, quando a gente não sabe o que está fazendo, quando a gente pensa assim, e agora? E agora? Esse momento é perigoso. Porque esse momento levou a esposa de Jó falando assim, ô maridão, deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Olha só, aqui eu abro um parênteses para falar algo muito sério. Porque o que o diabo falou com Deus, quando ele trocou um diálogo com Deus, Deus falou, você viu meu servo Jó? Aí o diabo virou e falou assim, ele é leal a você? Ele é reto a você? Ele serve a você? Ele é temente a você? Porque você dá tudo para ele. Então, o desafio que o diabo propôs era exatamente isso. Se você tirar tudo dele, ele vai deixar de ser leal a você. E o que aconteceu? Deus permitiu o diabo ir lá e tocar na carne dele e destruir tudo aquilo que ele tinha. E ele continuou aqui, fala para mim, ele continuou leal. E aí agora o diabo vendo que mesmo tirando todos os bens de Jó, até a saúde dele, ele permanecia leal. Aí o que o diabo faz? Usa uma pessoa mais próxima dele para poder tentar influenciar ele a abandonar a sua lealdade. Olha só como que o diabo é astuto. Ele tentou nos bens, não conseguiu, tentou na saúde, não conseguiu, usou a pessoa mais próxima que Jó tinha. Olha só o perigo. E agora a gente vai ver alguns textos exatamente que falam sobre o perigo e as consequências de agir sem pensar. Mas antes de ver esses textos, eu gostaria só de trazer de novo Jó capítulo 2, versículo 10. Gente, esse texto ele tem muitas instruções poderosas para a nossa vida. Olha só, no entanto, ele lhe afirmou, mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Por que eu fiz questão de ler novamente esse texto? Porque eu aprendo duas coisas que eu vou compartilhar por causa do tempo que a gente tem. Mas duas coisas eu faço questão de compartilhar. A primeira é que o que vai dar estrutura, o que vai manter a gente firme, de pé, no dia da provação, da dificuldade, vai ser exatamente o relacionamento que a gente tem com Deus. O que deu estrutura para Jó ficar firme, não pecar, não abriu a boca para falar um monte de coisa
levado pelo calor do momento, pela situação que ele estava enfrentando, pelas percas, foi exatamente a presença de Deus na vida dele. Jó, não sei se você percebeu que a esposa de Jó não teve o domínio sobre o sentimento, mas Jó já teve o domínio sobre o sentimento. E o fruto do Espírito, está escrito lá, são 9, e dentre eles está o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, está habitando na gente, e ele nos dá condições e força para a gente dominar os nossos sentimentos. Então Jó, pelo relacionamento que ele desenvolveu com Deus, ele conseguiu o quê? Ter o domínio próprio. E a ponto dele, olha só, gente, é muito poderoso, porque entrou na segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês. Jó e a esposa dele, os dois estavam sofrendo, porque os dois perderam os bens materiais, os filhos. Só que Jó perdeu muito mais que a esposa. A saúde da esposa de Jó estava legal, e a saúde de Jó estava o quê? Debilitado. Ele tinha perdido a saúde. Então você percebe que se tinha alguém que tinha que estar revoltado, indignado, falando um monte de coisa, era Jó. Mas pelo contrário, Jó estava confortando a esposa dele, acalmando a esposa dele, trazendo palavras que iam fortalecer ela. Agora, por quê? Porque Jó tinha uma convicção. No relacionamento que ele tinha com Deus, ele aprendeu que ainda que eu perca o controle, o meu Pai, o meu Deus que está comigo, Ele está no controle da minha vida e Ele é poderoso para trazer o controle de volta às minhas mãos. É o que ele declara: o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Agora, para a gente poder entender, por que Jó falou assim, ó, mulher, você está falando como uma louca. Jó não estava chamando a esposa dele de louca, mas Jó estava dizendo exatamente assim: mulher, o amorzinho, eu te conheço há anos, estou com você há anos, e pela sua fala eu sei que essa sua fala não pertence a você, você não é assim. Eu reconheço que diante de tudo que aconteceu, as situações que a gente enfrentou, você está deixando as situações dominarem você e levar você a falar um monte de coisa que não vale a pena você falar. Então, olha só, Provérbios capítulo 14, versículo 16. Olha esse texto para a gente entender o porquê que Jó falou assim, ó, você está falando como uma louca. Olha só, Provérbios 14, 16. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo, o louco, age com impetuosidade e sem refletir. Então Jó está falando o quê? Mulher, você está falando como uma pessoa que não reflete, não pensa antes de falar. Então Jó estava exatamente falando para ela: olha, mulher, não fala isso não. Eu sei que você tá sofrendo, assim como eu. A gente perdeu os filhos, perdeu tudo que a gente tinha, mas olha, não deixa o calor do momento, a situação, levar você a não refletir no que você vai falar. Agora eu gostaria de ler mais um texto, ele se encontra em Provérbios também. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Vou repetir esse texto. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Olha só, o texto mesmo está dizendo assim, ó, a gente poderia ter evitado muito sofrimento na nossa vida, na minha vida e na sua vida, se a gente refletisse antes de falar na ira. Inclusive vai aparecer nos cards aqui agora, ó,
o que a Bíblia fala sobre ira. A gente gravou um vídeo e a ira é um dos principais sentimentos que faz a gente agir o quê? Sem pensar. Então, você não assistiu, já assiste, clica, ou qualquer coisa, termina de assistir esse vídeo, depois você volta aqui, clica no card e assiste. Vale a pena você assistir esse vídeo. E quantas vezes... Por que evita o sofrimento? Porque quantas pessoas eu e você conhecemos que perdeu a amizade, perdeu o casamento, perdeu o relacionamento com os pais, os filhos. Por quê? Por quê? Porque na hora da raiva ali, da ira, do calor do momento, não refletiu e falou um monte de coisa que não era para falar. E aí depois, aí machucou, ofendeu, entristeceu a pessoa e não valia a pena. Aí, por que gera sofrimento? Porque depois que a pessoa cai em si, fala, poxa vida, por que eu falei isso, hein? E é exatamente o que Jó estava falando para a esposa dele. Mulher, não fala isso não, porque depois você vai acabar arrependendo de tudo isso que você falou. E sabe o que é mais perigoso? É que todos nós, quando a gente passa por um momento difícil, complicado, a gente vê tudo aquilo que o momento complicado traz, menos quem? Menos Deus. Já reparou isso? A gente vê o tamanho do problema, a gente vê a dimensão que ele está, a gente vê o que ele trouxe, a gente vê aquilo que ele já conseguiu produzir, mas a gente não consegue ver que o quê? Que é uma promessa sobre a nossa vida. Mateus capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmos 46, Deus é socorro bem presente no momento da angústia. Então a gente não consegue, às vezes a gente consegue enxergar o problema, tudo aquilo que ele traz, mas a gente não consegue ver que Deus está conosco. E olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículo 11, olha esse texto. Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou? Ora, o Senhor é pleno, completo de paixão e misericórdia. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que o relacionamento meu e seu com Deus, ele vai produzir em nós paciência. Como assim? Que paciência que é essa? Saber que, independente do que eu estou enfrentando, eu posso ter perdido o controle, mas o meu Deus é quem está no controle da minha vida, trabalhando em meu favor, vai trazer o controle de volta às minhas mãos. Engraçado que a gente não percebe isso, né? A natureza, ela mostra isso pra gente. A natureza, ela mostra o seguinte, não tem nenhuma... Olha só, o pé de amora, de laranja, tem o tempo certo, a estação certa para eles produzir. Pode reparar, eles não produzem na estação errada, fora da estação. Por quê? Porque tem o tempo certo, eles não ultrapassam o tempo certo. E quantas vezes a natureza mesmo mostra para a gente, ensina a gente a respeitar o tempo das coisas. E a gente quer fazer tudo fora do tempo. E a maioria das vezes dá problema para a gente. Então, é confiar em Deus, é buscar a presença de Deus para poder saber o tempo certo de agir, como agir e as coisas serem bem-sucedidas para a gente. E não haja sem pensar. E diante de todos os versículos, vendo o que a Bíblia fala, tudo aquilo que a gente aprendeu nesse vídeo aqui, aplica isso na sua vida, não toma nenhuma decisão precipitada. Se você não sabe direito o que fazer, primeira coisa, não faz nada não. Estuda, vê se vai valer a pena, porque a gente tem um problema sério de agir por impulso, no calor do momento, não analisa aquilo que pode trazer consequências, então analisa, não tome nenhuma decisão precipitada.
Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para as notificações. E outra coisa, se tem algum assunto que você tem dúvida, você gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre ele, deixa nos comentários aqui, a gente vai estar te respondendo. E se preciso for, a gente grava um vídeo aí falando sobre o assunto para tirar todas as dúvidas e esclarecer tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Mas a Bíblia, ela nos ensina, ela fala e ela vai nos instruir o caminho certo que a gente deve andar e passar por ele para no final dar tudo certo. Deus abençoe vocês, ótima semana aí, até o próximo vídeo e tamo junto!